Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os borregos que nascem na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a guerra de lá do meu sertão. Os borregos novinhos não pode andar, ele puxa no embigo e até matar. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará. Fala pessoal, começando mais um podcast Carcarás, o nosso tradicional programa de comentários de notícias, análises políticas e muita zoeira, sempre muito bom humor. Então estamos aqui nos nossos estúdios, juntamente com a Aline Xavier, a secretária de nosso grupo e a alma feminina desses estúdios. Então eu também aqui com ele pela primeira vez em nossos estúdios, Janilson Carvalho, popular Carvalho Silva, aluno de Direito, estudante de Direito aí na Universidade Selma, estudante de Filosofia na UFMA, que vai estar conosco tecendo alguns comentários e fazendo algumas pontuações sobre todo esse clima político pós-vitória do Bolsonaro. E também, como não poderia ser diferente, Dário Pinheiro, que já é de casa, está conosco também. É isso aí, pessoal. Aqui é o Carvalho Silva. E estarei aqui juntamente com o Micael e o Dário fazendo as nossas análises sobre a eleição que levou o Bolsonaro à presidência do Brasil, né? Então é isso aí. Na volta, mais Janilson Carvalho para vocês. Fala, Dário. E eu tô aí como sempre, né? Boa noite, para fazer o contraponto, né? A palavra ANCAP tem que estar aqui, né, cara? É o nosso miguxo ANCAP. Exatamente, até porque tem que ter um ponto de discordância no meio da conversa. É o Paulo Gogos do nosso grupo, né? Sim, e a gente tá aí para comentar sobre esses acontecimentos da última semana, né? E os possíveis acontecimentos daqui para os próximos 4 anos, né? Então, até mais. Exatamente, então já manda esse link aí para toda a galera, manda esse link pro pessoal da esquerda, da direita, do centro. Aqui a gente não faz acepção de pessoas, a gente leva informação, conteúdo e muito bom humor para vocês. Então na volta, podcast Carcarás, já deixa o seu curtir aqui na página se você estiver vendo pelo nosso Facebook. Nós também estamos ao vivo ou não, que às vezes dá erro, ô Dário, lá pelo YouTube. Então se você quiser ver pelo YouTube, corre lá, inscreva-se no canal Carcarás Juventude Conservadora da UFMA, ative a notificação e deixe o seu gostei para divulgar o vídeo. E talvez nós também estamos ao vivo pelo Twitter. Vai lá no Twitter, que talvez o podcast está rolando por lá também. É o meu Twitter, MicaelMax25. De qualquer forma, tá no Facebook o link, clica, compartilha e ouça o nosso podcast que estamos na área. Brasil Ano Zero, é isso mesmo. Em 1950, 10% da população do Piauí vivia fora sua terra natal. 13% do Ceará. 15% da Bahia. 17% de Alagoas. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, Mais coragem do que homem. carcará. Pega, mata e come. E estamos ao vivo, estamos de volta com mais uma edição do Podcast Carcarás, o seu já tradicional programa de notícias, comentários e muita zoeira aqui da internet, aqui de São Luís do Maranhão. Nesse 31 de novembro, exatamente 21 horas e 16 minutos, aqui direto do Maranhão para o mundo.
E pessoal, nós estamos vindo aí de uma campanha muito corrida, cara, muita coisa aconteceu. A luta foi muito grande, muita gente tentou parar pelo meio do caminho, muita gente brigou, muita gente... O negócio agora é tentar trazer de volta as amizades que nós perdemos Claro que com não. a campanha. Tu acha que não, ô Dário? Não, pô, já foi, já era, já passou e vida que segue, cara, vida que segue. O nego que desfaz amizade por causa de política, pelo amor de Tu Deus. perdeu quantos amigos com a política? Nenhum. Quantos almoços de família de domingo tu estragou, Dário? Nenhum, graças a Deus, né? Já foi, tchau, a fila anda. O que eu penso é que se a pessoa tiver uma amizade verdadeira, ela jamais vai perder por causa de política, né? Se você faz uma amizade e obriga que o seu amigo concorde com você em tudo, então isso não é uma amizade, é outra coisa, mas não é amizade. O que você deve desenvolver com a pessoa não é obrigá-la a aceitar as mesmas coisas, mas a amizade, ela pressupõe, primeiramente, uma relação de respeito. Fraternidade, né? Exatamente. Pra quem não tá ligado, vocês acabaram de ouvir pela primeira vez aqui em nosso programa, na verdade já fez uma participação, por áudio, né, mandou um áudio pra gente, é o Carvalho Silva, que é estudante de Direito ali na Universidade Selma e é também estudante de Filosofia na Universidade Federal do Maranhão, é também um dos fundadores do Grupo Carcarás. E tá aqui conosco, nossos estúdios, para dar essa palavrinha para vocês, né não, ô Carvalho Silva? Obrigado pela presença, cara. É isso aí, eu que agradeço, meu muito obrigado, né? Graças a Deus estou aqui a primeira vez falando aqui no podcast, apesar de já ter tido outros convites anteriores, né? Por motivos maiores não deu, mas hoje estou aqui para a gente fazer aí bons comentários sobre o clima cultural do país, a eleição do Bolsonaro, o que pode acontecer de agora para frente, que são assuntos interessantes, porque agora que a esquerda vai começar a perseguir, né? Vocês estão vendo aí que a Folha de São Paulo, ela lança uma mentira atrás da outra, né? Foice de São Paulo. Isso, a Foice de São Paulo, porque eu nunca vi um jornal tão comprometido com mentiras como esse jornal, né? Tanto é que o William Bonner, quando ele perguntou na última entrevista para Bolsonaro se ele iria fechar o Folha de São Paulo, o que ele disse? Ele disse, não, o próprio jornal já se acabou, sozinho, né? Ele mesmo se coloca em descrédito. O que foi que aconteceu hoje? A Folha de São Paulo publicou uma matéria lá, uma fake news, de que Bolsonaro atacaria a Venezuela. Isso coloca o Brasil numa situação constrangedora. Por que coloca numa situação constrangedora? Porque, de certa forma, você está atacando um outro país. Então, o Maduro, ele se vendo ameaçado diante disso, quem sabe ele não pode pensar em fazer um ataque ao Brasil, né? Já imaginou se ele se sente ameaçado e diz assim, não, então eu vou atacar o Bolsonaro antes dele me atacar. Sim. Então coloca o Brasil numa situação ruim. Então esse jornal ele tem que ver o que ele está fazendo, tem que prestar bem atenção. Aí o Bolsonaro foi logo lá e disse, não, a gente não pretende fazer nada disso, o general Heleno também disse, mas é um crime que a Folha de São Paulo faz. Então a partir daqui o Bolsonaro vai ser muito atacado. Cara, isso daí todos nós já aguardávamos, infelizmente. A eleição do Bolsonaro foi obra da providência divina. Nós não sabemos e não compreendemos muito bem como que esse cara, como que o Bolsonaro, uma pessoa sozinha, venceu todo o establishment. Todo esse establishment esquerdista foi vencido, cara. A mídia caindo de pau, a mídia matando, os professores nas universidades, os alunos. Então todo esse movimento, esse pessoal que se infiltrou nas instituições, seguindo a estratégia do Gramsci, o pessoal se infiltrou nas instituições e caiu matando em cima do Bolsonaro. Então o cara mesmo assim conseguiu vencer, né? Algo parecido aconteceu lá nos Estados Unidos com a eleição do Donald Trump. E quando o Bolsonaro falava aqui que ele seria o Trump brasileiro, né? Quando as pessoas, alguns comentaristas políticos, né, sérios, né, como Felipe Moura Brasil, né, o Flávio Morgenstern, né, o próprio professor Olavo, que é o único cientista político deste país, né, digamos assim, quando já apontavam que a eleição do Bolsonaro seria algo semelhante à eleição do Donald Trump, a mídia inteira dava risada. Quem está nessa luta há muito tempo, quando a gente viu lá de 2011, 2012, 2013, quando a gente conheceu o Bolsonaro, essas polêmicas dele lutando contra o chamado kit gay, lutando a favor da redução da maioridade penal, desmentindo muita coisa que se conta sobre o regime militar. Então Bolsonaro ele furou, de certa forma, a espiral do silêncio sobre alguns temas.
era tabu, ainda é hoje, mas na época era muito mais, falar sobre o regime militar. Você contar uma versão do regime militar que não necessariamente concorda com a visão que é passada pela esquerda, pela Comissão da Verdade, né, da meia-verdade, como Bolsonaro bem apontou, porque só tinha lá gente que supostamente foi perseguida, né, não tinha nenhum representante dos militares, e era guerra, né, pô? Nós sabemos que lá em 64 eles tentaram implantar o comunismo no Brasil por meio da Revolução Armada, tal como aconteceu em Cuba e em outros países. A propósito, assaltavam, né, bancos, roubavam, sequestravam aviões e iam para Cuba. Então Bolsonaro, naquele momento, ele era um dos únicos políticos, se não o único, que falava essas coisas. Então ele venceu o establishment, ele furou o establishment sozinho com a graça divina. E graças à internet, esse discurso se popularizou, né? As pessoas criaram memes do Bolsonaro. Ele virou um verdadeiro fenômeno. O que tu acha disso, Janilson Carvalho? Bolsonaro é ou não é um fenômeno? Com certeza. Ele é um grande fenômeno no nosso país, né? Que ele consegue despertar um clima para a unidade nacional, para que tenha unidade nacional. Ele consegue condensar todas as pessoas de diferentes classes, credos, né? Exatamente, ele consegue reunir pessoas de diferentes visões, assim como ele reuniu pastores neopentecostais de diferentes visões, ele reuniu do lado dele, reuniu ateus, católicos, evangélicos em geral, agronegócio. Então, eram pessoas que estavam realmente preocupadas com o Brasil, são as pessoas que votaram em Bolsonaro, são pessoas que são esclarecidas sobre o país, não aguentava mais os desmandos do PT, o discurso hegemônico do PT, e como tu bem lembrou, o Bolsonaro ele foi agindo dentro de um espaço que o PT ele criou um discurso que se tornou um discurso hegemônico, né, sobre o regime militar. Ou seja, ele não deixava qualquer espaço de contradição da pessoa ir contra aquilo que ele estava dizendo. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um pensamento do Gramsci, né? Porque o Gramsci ele tem lá o conceito de hegemonia dele, que se trata de uma dominação psicológica sobre a multidão, é uma dominação psicológica sobre a multidão, e também segundo ele, deve existir o poder, que é uma dominação sobre o aparato estatal. Então você domina tanto o aparato estatal e depois vai dominando a mente das pessoas. Domina a mente de todas as pessoas. De tal forma que as pessoas dizem assim, não, mas todo mundo que é contra o PT é antidemocrático, né? Se você for contra o PT, você é antidemocrático, você é racista, você é machista, você não gosta de mulheres, você, enfim... É homofóbico. É todo que não presta, é homofóbico. Então, todo esse tipo de coisa faz parte do discurso hegemônico que o PT desenvolveu. E como eu falei, isso tem uma preparação intelectual, né? Uma preparação do Antônio Gramsci, que era um ideólogo do Partido Comunista. Ele faz intelectual coletivo, né? Do intelectual coletivo. Ele faz lá uma filosofia que é uma filosofia para iniciantes, né? Com todo o perdão aos iniciantes, eu peço perdão aos iniciantes aí por eu estar comparando ele aos iniciantes de filosofia, mas enfim, ele comete muitas falácias lá no pensamento dele que há muito já foi desmascarada pelos grandes filósofos, né? Então, o que fez Bolsonaro? Ele foi agindo dentro de um espaço de contradição, apesar de ninguém praticamente ouvir a voz dele, do que ele estava falando, quando ele estava defendendo a questão do armamento, as pessoas estavam dizendo, esse cara é louco, como assim? Ele quer dar armas para as pessoas? Então as pessoas não paravam para ouvir um discurso diferente do PT, né? E agora as pessoas já param para essa possibilidade de um discurso diferente. Hoje um rapaz chegou para mim e me disse assim, eu não entendo como foi que Bolsonaro ganhou, né? A grande mídia em geral está com essa mesma perplexidade, né? Exatamente, a grande mídia, nem eles entendem, nem os jornalistas entendem como foi que ele ganhou. Eu entendo, né? Claro que vocês dois aqui também, tu, Mikael, e o Dário também entendem o que foi que aconteceu. Esse nosso espaço de contradição, ele foi crescendo, né? E vai continuar crescendo, e aí nós conseguimos convencer o povo de que o PT que estava errado no final das contas. Porque esse discurso hegemônico do PT tem um momento que ele estoura. E as pessoas caem na real que isso daí é uma coisa totalmente errada. O que ele fez no final das contas? Eles já estavam prometendo uma nova constituinte, né? E
o que ele dizia, o Haddad, no plano de governo dele, ele dizia assim, ó, e agora, para garantir as conquistas preconizadas na Constituição de 88, nós estamos querendo propondo uma nova Constituinte. Assim que ele dizia. Então é um discurso contraditório. E as pessoas não percebem isso. A maioria das pessoas não percebe que isso é um discurso contraditório. Quer dizer que para tu garantir os direitos que está na Constituição de 88, tu tem que fazer uma nova Constituição? Então isso é coisa de ditador, tá bem claro. É coisa de ditador. Lembrando que Bolsonaro ele conseguiu reunir pessoas que se detestavam, né? Gente que se detesta se uniu contra o PT, né? Tipo, liberais e conservadores, não todos os liberais, né? Protestantes e católicos, todo mundo se juntou contra o PT, cara. E eu tô aqui, por exemplo, comentando, né? Eu nunca fui um fã de Bolsonaro, né? Já tive páginas contra Bolsonaro, mas o cara ele foi o único ponto de oposição a esse governo que estava aí, né? Graças a Deus isso aconteceu e ele ganhou. Né? Como a gente estava até comentando agora há pouco, né? E eu já comentei isso também com o Loredo e com o Atos, um abraço pro pessoal aí, que essa campanha do Bolsonaro foi um negócio que a gente ainda não entendeu. Foi algo até de providência divina mesmo, né? Muito simbólico, aquela facada nele foi muito simbólica. Né? Eu comecei realmente a torcer pela vitória dele depois daquela facada, né? Porque eu nunca fui um fã do cara e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou completamente antidemocrático, né? Eu não acredito na democracia, eu não acredito nas eleições, mas também, graças a Deus, o Bolsonaro ganhou e tá aí, a gente vai ter agora um ponto de mudança forte no Brasil, né? Se tudo correr bem. Explica um pouco o conceito de democracia pro segundo que tu é contra. Por que eu sou contra a democracia? Pro pessoal que tá em casa, né, vamos explicar um pouco, explica um pouco essa visão que tu tem da democracia e por que ela é algo negativo, né? Qual o autor que tu te inspira pra dizer isso? Pra ficar claro, sim, né? Sim, pra esquerda não vir chorar depois, fazer textão no Facebook. Eu quero que chore. Mas enfim, o professor Hoppe, pronto, vamos pegar o ponto aqui, né? O professor Hans Hermann Hoppe, que escreveu lá o livro Democracia, o Deus que Falhou. Isso. Né? Nesse livro ele faz um contraponto entre os governos democráticos pós Segunda Guerra e as monarquias tradicionais que vieram antes, né? Então, de uma ótica econômica, o governo democrático ele é muito mais displicente, ele é muito mais irresponsável com as contas públicas do que a monarquia tradicional, por exemplo, né? Sem falar que os governos democráticos deixam as pessoas mais dependentes do Estado, né, com o assistencialismo, deixam as pessoas com a preferência temporal maior, mais imorais, né? Fora que é uma ordem de cima para baixo, né? Ela desrespeita a autonomia das comunidades, dos bairros, e vê uma ordem de cima para baixo. Por exemplo, de Brasília para cá, para São Luís, que não tem nada a ver com São Luís. Ou seja, ignora-se a common law totalmente. Sim. Destrói a subsidiariedade, né? Destrói a autonomia da comunidade local em detrimento de um poder superior. Né? O cara que tá lá concentrado, o cara tá lá em Brasília e ele manda uma lei que vai afetar na vida do seu Zé, que tá lá na Baixada Maranhense. O cara não sabe nem o caminho de Brasília. E uma lei que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com o contexto social que o seu Zé vive, né? Exatamente. O cara vive ali, por exemplo, ele pega uma... Ele vende, ele mata o seu animal, ele cria o seu gado e vende lá na porta da sua casa, né? Como se faz muito no interior, né? Ele pega folhas de bananeira e coloca lá o seu animal de manhã cedo, mata, coloca lá para vender. E os vizinhos vão e compram. Aí um engravatado, um burocrata que tá lá em Brasília, que não entende nada de civilização, de formação da sociedade, não entende nada do contexto que o cara tá vivendo, vai e põe uma lei que é proibido fazer isso, sem autorização do governo. Olha só, você tem que ter autorização da vigilância sanitária e outros órgãos, né? E aí, ou seja, uma lei de alguém que não vive aquela realidade, uma lei que vem de cima para baixo, uma lei autoritária que vai interferir no ganha-pão do cara. Exatamente. Pô. Totalmente. Então, a partir de agora, ele vai fazer o quê? O que é um trabalhador, que é um cara que só tá vendendo o seu produto, se torna um criminoso, se vive à margem da lei. Sim. Aí ele vai ter que burlar a lei, isso até sofrer penalidades. Por quê? Porque um cara lá de cima resolveu interferir na vida privada do cidadão. Então, você deixa de ouvir o povo, é isso que é common law é os costumes do povo que acabam se tornando lei. E o que nós vemos é o contrário acontecer. São leis positivadas que vão contra o costume do povo. Sim. E tornam o povo, os costumes e a tradição do povo algo criminoso. Sim. E nesse caso, não é só em relação à economia também, não. É a autonomia das famílias,
autonomia do comércio, tudo, cara, religião, Igrejas, tudo. Os caras metem a mão em tudo. Entendeu? Ele pode botar imposto em igreja. Exato, imposto em igreja, tudo. É assim, eu sou completamente antidemocrático e não tenho nenhuma vergonha em falar isso. Nesse sentido. Nesse né? sentido, Mas exatamente. isso não implica dizer que tu é autoritário, Não. que tu é Exatamente, ditador, exatamente. A democracia de verdade, que eu acredito, ela tá no comércio. Isso. Né? Você compra aquilo que você gosta e você boicota aquilo que você não gosta. E falando em comércio, ô Dário Pinheiro, tu que é um estudioso, né, de economia, de autores que diferem, que são economistas de verdade, né, não economista marxista que não funciona. Como é que tu vê a eleição do Bolsonaro para o mercado brasileiro, cara? Olha, tem muita coisa interessante que pode acontecer. A gente estava até comentando aqui umas notícias, né? Saiu aqui no G1, Toyota anuncia de investimento de 1 bilhão no Brasil. Embaixador de Israel oferece projeto ao governo Bolsonaro. Dono da Ravan anuncia investimento de 50 milhões de reais. Também no G1, empresa suíça anuncia investimento de 150 milhões de reais em Pouso Alegre. Né? E o presidente Trump, Donald Trump, ele também já anunciou uma certa simpatia pelo Bolsonaro, vamos assim dizer, né? E ele colocou lá no Twitter dele que vai trabalhar com o Brasil de maneira mais próxima, né? Na economia e na questão militar. Isso é importante. Né? Importante. Só que o nosso grande amigo, Roberto Schioca, que foi um dos fundadores do Mises Brasil, ele com os irmãos, e também o fundador do Instituto Hofbauer Brasil, ele tocou num ponto muito, muito importante, né? Inclusive ele até colocou aqui um link de um artigo, não é um artigo, é um comentário, é bem curto para ser um artigo, chamado Livre Comércio versus Acordos de Livre Comércio, né? Porque quando o Trump sinaliza para o Bolsonaro que vai trabalhar com o Brasil, ele está tentando fazer um acordo de negócio. Sim. Né? E todo acordo de negócio tem proteção de interesses, querendo ou não. E essa vai ser a hora do Bolsonaro realmente provar se ele é patriota ou não, se ele está querendo o bem do Brasil ou não. Né? E aqui eles falam nesse artigo, livre comércio versus acordo de livre comércio, eles falam do NAFTA, né, que é o American Free Trade Agreement, que ele fala justamente o seguinte, ó, em 1879, a Constituição dos Estados Unidos usou 54 palavras para estabelecer o livre comércio entre os estados. Já o NAFTA, o acordo de livre comércio, entre aspas, né, entre Canadá, México e Estados Unidos, tem 2.000 páginas. 900 páginas se referem unicamente a tarifas. Então, seguinte, quando o seu Trump fala que quer fazer negócio com o Brasil, ele também tem interesses dele por trás disso. E vamos ter uma coisa em mente aqui. Por exemplo, copyrights. Né? Quando você vai lá, tira a cópia de um CD de um cara e passa para os amigos. Né? Se você faz isso nos Estados Unidos, você pode ser preso. Cópia de sistema operacional pirata, por exemplo, Windows pirata, você pode ser preso. Se isso passar no Brasil, lascou. Porque o que vai ter gente indo pra cadeia, eu mesmo tenho... Aquele chip da Matrix no PlayStation 2, você não vai ver mais, né? Ferrou, cara, ferrou. Isso tem que ter muito cuidado. Na hora do seu Paulo Guedes, seu Bolsonaro for negociar com o Trump, tem que tomar cuidado, senão a gente vai se ferrar. Sim, no entanto, tu vê como algo positivo, né? A eleição do Bolsonaro nessa abertura para o mundo, né? Para fazer comércio para o mundo, né? Qualquer coisa é melhor do que... Não privilegiar o Mercosul, como faziam os governos anteriores, onde nós ficávamos limitados a países por questões ideológicas, né? Sim, qualquer coisa é melhor do que tá agora, cara. Pior que isso mesmo, só o PT de novo por 4 anos, entende? Bate na madeira aí, cara. Exato. E o Paulo Guedes, ele me parece ser um cara bem intencionado, né? Pelo menos até agora ele está se posicionando como um cara bem intencionado e quer realmente fazer bons acordos, né? E o Mercosul não serve pra nada. Pra nada. Joga no lixo, acaba com o Mercosul, fecha. Não serve pra nada. É só atrapalha. É um acordo de comércio pra não fazer comércio. Sabe o que é isso, cara? Sim. É justamente isso. E a gente tem... Muita coisa tem que ser feita. Tem que acabar com a Anatel. Tem que acabar com um monte de estatal que não serve pra nada. Tem que abrir o mercado para empresas de telefonia, de internet, porque o Brasil é uma selva sem internet. Tem um monopólio, né, das empresas de telefonia, né, cara, que Sim. não pode surgir nova, né? Exatamente, não pode entrar nova. Pra que existe a Anatel, cara? Pra nada. Pra regular e pra monopolizar o mercado. Sem concorrência, obviamente o preço sobe e o povo só se fode. Sim.
E tem muita coisa a ser feita, nossa, só para acabar com o ministério, vender estatal, desregulamentar muita coisa. Tem muita coisa para ser feita, tá? E eu tô otimista, tô com o pé no chão, mas tô otimista. Sim. Pois bem, Janilson Carvalho Silva, estudante de Direito no CEU, uma filosofia na UFM, está conosco pela primeira vez. É isso aí. Diante desse comentário que o Dário fez, né, que tem muita coisa para fazer, coisas muito boas e interessantes, principalmente no que concerne a privatização de várias estatais, né? E também abrir o comércio com o mundo, sem essa questão de ideológica, só com países alinhados à esquerda, etc, etc. Enfim, mesmo diante disso, tem pessoas que estão torcendo para que Bolsonaro faça um péssimo governo. Sim. Né? E principalmente pessoas com pensamento de esquerda, pessoas que apoiam o PT, que querem o PT no poder daqui a 4 anos. Então, por que eles estão torcendo assim? Porque, na verdade, o compromisso deles não é com o Brasil, né? É com o partido. Então, por isso que o Bolsonaro disse, meu partido é o Brasil. Exato. Nosso compromisso ele deve ser com o Brasil. Então, a gente não pode torcer para um presidente chegar lá e fazer um monte de besteiras para que ele não ganhe daqui a 4 anos. Eu lembro que independente de qual for o presidente, a torcida deve ser para que dê certo, né? Que ele governa para todos. Ele não está governando para os eleitores. O Bolsonaro já é oficialmente o presidente de todos nós, né? Exatamente. Goste ou não dele, ele é o presidente, cara. E as decisões que ele tomar, junto com a sua equipe, vão afetar diretamente a nossa vida, a sua vida, que está me ouvindo, a minha vida. Exatamente. Então eu lembro que na época que a gente ia para os protestos, né, que nós fomos de forma muito efetiva para os protestos que tinha ali na Litorânea, na Maria Aragão também. Então a gente sempre estava protestando por alguma medida ruim que a presidente Dilma tomava. Então alguma medida ruim. Contra alguma medida ruim que a presidente Dilma tomava. Então a gente não ficava torcendo para ela fazer coisas ruins pelo Brasil, para que ela não pudesse ganhar. Pelo contrário, ela agigantou o seu governo de coisas ruins o tempo todo. Então era isso o que nos movia a ir para a rua. Então, diante disso, eu quero dizer que agora, quem tiver contra o governo Bolsonaro, ele está contra o Brasil. E isso não é falácia. Por que não é falácia? Se fosse contra a eleição, contra votar em Bolsonaro, tudo bem, mas hoje ele é presidente do Brasil. Sim. Então como é que eu vou torcer para um presidente ficar prejudicando o Brasil, né? Eu estou contra o país, né? Isso é verdade. Então, em termos práticos, é isso. Sim, isso é verdade. E é o que a esquerda está fazendo e tem feito nas universidades. Eu acho que agora a gente pode comentar nessa parte final do podcast. Como que vai ficar o clima? Como é que tu vê, Dário Pinheiro, o clima, esse clima pós-eleição do Bolsonaro, esse clima de nova era? Você acha que vão distribuir garrafas Pitu por aí pro pessoal? Bolsa Pitu? Eu espero que sim. Pitu, limão e sal, pra todo mundo ficar bem louco. Aí sim. Mas é o seguinte, na universidade, eu acho que tá um clima bem hostil, né? Porque já aconteceu muita coisa ruim antes de Bolsonaro ser eleito. Todo mundo sabe disso, aquela treta nossa lá, aquela confusão generalizada na palestra do Loredo, né? Todo mundo tá vendo aquilo, foi repercussão na cidade, depois foi no estado, e agora tá em repercussão nacional. E o pessoal vai começar a pirar ainda mais, né? Quando eles começarem a fazer corte, né? O próprio Marcos Pontes agora que entrou no Ministério da Ciência e Tecnologia, o cara ainda nem começou a trabalhar, já estão criticando ele, entendeu? E o cara, petista é sempre assim, cara. Os caras ficam preocupados, né, com supostos crimes, entendeu? Crimes que podem nem vir a acontecer e que tudo indica que não vão acontecer. Mas já se faz passeata contra, já se chora. Essa galera é histérica, isso é histeria. Pô, eu acho que ele é uma boa indicação pro ministério. Tá? É um cara gabaritado. Não é porque ele é militar, tá? Mas é um cara gabaritado, o cara foi pro espaço, é um astronauta, o cara estudou pra caramba pra estar ali, entendeu? Pra chegar onde ele chegou, ele estudou muito, então ele é um sujeito que entende, né? E, sinceramente, pra academia, eu espero que, no mínimo, a gente comece a pegar os moldes da América do Norte pro financiamento das instituições de ensino superior, né? Quem pode pagar, paga, quem não pode, não paga, né? Eu gostaria que fosse tudo privatizado, mas enfim, isso não vai acontecer. Sim. Então vamos para a prática, né? Tem que abrir investimento privado para ciência e tecnologia, tem que abrir investimento privado para financiamento de laboratório,
para projeto de iniciação científica, para tudo, para mestrado, para doutorado, né? Porque hoje em dia as empresas elas não têm um incentivo real para colocar dinheiro na universidade. Primeiro, porque elas não vão ter uma facilidade para fazer isso. Doar dinheiro para a universidade é muito difícil. Você não pode chegar lá com, sei lá, 10 mil reais, tá aqui, professor, pega esse dinheiro. Como acontece nos Estados Unidos, por Exatamente. exemplo, né? Lá os ex-alunos, as grandes universidades são praticamente sustentadas por ex-alunos, né? Sim. Alunos que vão lá e colocam dinheiro, investem dinheiro lá em projetos da universidade. Aí o pessoal fala assim, eles estão dando dinheiro porque eles têm interesse. É claro que eles têm interesse, é óbvio. Os caras têm que ter interesse porque ninguém é louco de dar dinheiro de graça, né? E a questão do interesse é um toma lá da cá. A universidade ganha dinheiro? Ganha. O empresário ganha. Todo mundo sai lucrando. Por quê? Alunos que têm equipamentos, têm projetos, têm bolsas, né? Então todo mundo sai ganhando. Porque o cara coloca uma grana lá numa startup de um moleque que tá saindo do curso, daqui a pouco essa empresa sai da universidade e começa a gerar renda e emprego para todo mundo. Entendeu? Sim. Esse que é o grande ponto. E alavanca até o nome da universidade. Exatamente. A universidade está gerando emprego, está criando empresas, entendeu? Ela tá gerando pesquisa. E esse é outro ponto importante, é que tudo indica que o Paulo Guedes junto com o Bolsonaro vão tocar, né? Que é em facilitar a abertura de empresas, né, cara? Hoje em dia, para você abrir uma empresa no Brasil é quase impossível. Você morre muito antes de tentar. Se você é sufocado por impostos, por encargos, por toda essa burocracia maldita que acaba tornando o estilo de vida empresarial como quase que um pecado, entendeu? Aí o empresário ele é obrigado a fazer conchavos políticos, ele é obrigado a fazer entrar na ilegalidade, sonegando, por exemplo. Ou ele nem entra na vida empresarial. O cara sai da universidade. Quem hoje quer sair da universidade? Faz uma pesquisa, cara. Quem hoje quer sair da universidade e entrar na vida empresarial? Nego quer entrar em concurso público e ser um sanguessuga do Estado. Por quê? Porque é mais fácil. Ele quer estabilidade financeira. E como que é quase impossível abrir uma empresa e se dar bem, é quase que impossível, o cara vai e entra no concurso público e fica para sempre ganhando dinheiro do Estado. É uma função que ele não gosta, ele não ama aquilo. Então ele vai exercer a sua função porcamente, porque ele não decidiu fazer aquilo porque ele ama aquela profissão, ele decidiu fazer para ganhar dinheiro. Exato. Estabilidade financeira. Então, eu vejo, pelo menos, a eleição do Bolsonaro muito positiva nesse sentido, né, de gerar novos empregos nesse sentido, privilegiando o ramo empresarial, incentivando os jovens a sair da universidade já pensando em abrir suas empresas, com ideias, né, inovações, né? Tá cheio de sangue sugando o Estado, cara. Isso tem que acabar. Porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o que faz as coisas se tornarem caras, né? Você vai comprar o quilo de feijão, você vai comprar o quilo de açúcar, o gás e tá caríssimo, é por isso, né? É muito imposto. E eu vou bater na mesma tecla de novo, né? Isso vai acontecer não porque o Bolsonaro quer ou porque o Paulo Guedes quer. Isso vai acontecer porque é uma necessidade prática. Entendeu? Podia entrar qualquer um, ou faz ou quebra. Não tem pra onde correr. Tem um entendeu? abacaxi na mão enorme. Tem um abacaxi na mão e você tem que descascar, entendeu? Ou você faz isso, ou o país quebra, acabou, cara. Não é uma questão ideológica, não é uma questão política, não é uma questão partidária, é uma necessidade prática. Mesmo, né? Isso é sobrevivência. Entendeu? Você tem que desburocratizar, tem que diminuir imposto. Eu tentei revitalizar a empresa UFMA, a empresa de química da UFMA, não consegui, porque é muito difícil. E tem que acabar, cara. Isso tem que mudar. Pois é, Jânio Carvalho, qual é a tua posição, cara? Como é que tu vê esse cenário, essa cultura da universidade, a reação que eles vão ter agora para o Bolsonaro? O que precisa ser feito? Olha, eles estão desesperados, né? Isso aí eles já demonstraram, eles vêm demonstrando há tempo. Então, o que eu penso é que enquanto eles continuarem nesse desespero deles, né, que eles chegam quando eles querem atrapalhar um evento, algo desse sentido, com eles não tem diálogo. Então, ninguém sabe, na verdade, o que eles querem, porque eles não estão dizendo o que eles querem. Porque fica claro que eles são militantes apenas, e o que eles fazem é chegar falando palavras de ordem, que eles já repetem isso há tempo. É porque eles ainda estão acostumados com o discurso hegemônico, né, que o PT dominou durante tempo, esse discurso hegemônico. De que aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. O PT construiu a ideia de que todos que são contra eles, né, todos os opositores, são machistas, são violentos, são antidemocráticos, racistas, etc, etc. Então, o que a gente tem que fazer é justamente criar uma cultura de liberdade, onde as pessoas têm liberdade de pensamento.
E, inclusive, isso deve ser feito na universidade. Principalmente lá, né? Exatamente, na universidade, porque é lá que se forma os formadores da cultura, né? É na universidade que vai sair o jornalista, o político, o advogado, o juiz. Então, são essas pessoas que estão formando a opinião na sociedade, né? Que forma a cultura. Então, diante disso, é que eu falo para vocês, a gente tem que continuar um trabalho despertando as pessoas e que crie mesmo um sentimento de liberdade nas pessoas. Eu não quero que todo mundo concorde com o que eu penso, Sim. mas eu quero que as pessoas estejam prontas para pensar por si mesmas e não pensar só de acordo com o partido. É comum, é muito bom tu tocar nesse assunto, é comum, você vai lá no departamento de ciência, de filosofia, sociologia, você vai na área de humanas ali principalmente, não só lá, e todo mundo sabe e estuda a escola de Frankfurt. Você conhece os autores da escola de Frankfurt, você estuda, mas quem conhece Edmund Burke? Quem conhece o Russell Kirk? Quem conhece o próprio Roger Scruton? O próprio Olavo? Então não é que nós queremos que autores de esquerda sejam excluídos, não se trata de excluir ninguém, né? Até os piores devem estar lá. Trata-se de dar o devido grau de importância, trata-se de incluir autores, você tem que ver o outro lado. Você vai lá e você estuda um economista lá socialista, mas você tem que estudar Mises, porra. Estuda Hayek, né? Estuda a escola austríaca. É isso aí. Então... Não, é que esses caras, eles falam tão mal de autores liberais, libertários, conservadores, sendo que eles nem leram. Eles nem foram atrás disso daí. Muitos deles são completamente ignorantes. Você vai falar alguma coisa, os caras não sabem do que estão falando, entendeu? Não sabem pensar, não sabem externar aquilo que eles querem. E é justamente o que o nosso amigo Carvalho Silva falou. Você tem que discordar? Tem, mas tem que ter uma solução prática para isso. Entendeu? Os caras não dão uma solução prática para nada, entendeu? Eles são contra o governo. Eles são contra o governo, são. Mas e aí, você vai fazer o que para melhorar isso daí, entendeu? Os caras não têm argumento, não tem base. Tem que voltar a estudar a esquerda. Pois é, então, ó, no dia da confusão lá da UFMA, que o professor tava bagunçando lá, aquele professor bagunceiro lá, né, juntamente com os outros militantes lá, porque ali tem gente que não é estudante da UFMA, é militante de partido. Ali, inclusive, entre aqueles que estavam falando lá, tem um assassino, que eu sei, né? Então, o que é esse pessoal? Eu perguntei para um estudante de filosofia que estava lá, né? O cara declaradamente de esquerda. Eu perguntei para ele assim, vem cá, com todo respeito, né? Perguntei para ele, vem cá, tu já leu Antônio Gramsci? Ele disse assim, não, nunca li, nunca nem vi falar. Aí eu só pensei, é assim que são esses caras. Eles não conhecem os autores de esquerda. Eles não sabem quem foi o ideólogo do Partido Comunista, nada disso aí. Eles vão simplesmente repetindo palavras de ordem. Sim. Então vão chamando os outros de fascista e tal. Às vezes nem sabe definir o que é fascismo. A maioria deles. Porque se eles soubessem, eles não ficavam banalizando o conceito. Porque é isso que eu vejo, o que eles estão fazendo. É banalizando o conceito de fascismo quando eles começam a estar chamando de fascismo para tudo aquilo que é contra o PT. Se tudo acaba sendo fascismo, nada é fascismo. Exatamente. E eu respeito muito o Gramsci, porque ele era um cara tão fino, um estrategista tão bom, que ele consegue dominar as pessoas que nunca ouviram falar dele, né? Os caras estão fazendo o que ele mandou fazer, sendo que os caras não sabem nem quem ele é. Que é justamente a estratégia dele. As pessoas têm de ser comunistas sem saberem. Exatamente. Os caras estão lá ajudando a agenda gramscista, sendo que eles nunca leram o cara, não sabem nem quem ele é, mas eles são bonecos, eles são peças lá do tabuleiro comunista. Entendeu? Exatamente. Aí, cara, é foda isso daí. Pois bem, então nós estamos chegando ao finalzinho de nosso programa. Passa rápido, né, cara? Quero agradecer aqui ao Carvalho Silva, agradecer ao Dário Pinheiro, nosso amigo Chancap, para balancear o discurso, trazer visões econômicas. E agradecer a Aline Xavier, que assistiu aqui conosco, ao vivaço nossos estúdios, mandar um abraço pro pessoal do Carcarás, todo o pessoal da página, o pessoal que nos segue aí no Instagram, o pessoal que manifesta seu apoio, que nós precisamos, né, galera? A gente, mais do que nunca, estamos precisando do apoio de vocês, né? Nós estamos sofrendo, não de hoje, essa perseguição dessa militância esquerdista, né? Militância que não está preocupada, como o Janilson bem observou, com o Brasil, não está preocupada com o país. É uma militância que está preocupada e empenhada em defender um partido. E quando você defende um partido, você não defende valores,
independente do que o partido fizer, você vai continuar defendendo ele. Você é pelo um partido. Então, ao contrário da gente, nós defendemos valores. E nós defendemos Bolsonaro porque ele representa esses valores. Agora, se um dia Bolsonaro trair a nossa confiança, negar os valores que ele diz defender hoje, voltar atrás com o que ele disse, nós vamos deixar de defendê-lo. Sim, inclusive ele assinou, vamos continuar defendendo. O acordo pró-fé católica. Sim. Muito importante lembrar isso, tá? Sim. Então vamos ficar de olho no cara aí, que se ele fizer besteira, vai pra fogueira, meu irmão, que não tem perdão não, viu? Não se respeita herege, né? Exatamente. Pois bem, o cara assinou um termo de compromisso com a fé católica. Então nós o apoiamos porque nós apoiamos os valores que ele defende, os valores que ele sustenta. Nós não apoiamos a pessoa do Bolsonaro, não apoiamos o PSL, nós não apoiamos um partido, nós apoiamos uma causa, né, que está muito além de um partido. Não à toa a camisa lá, meu partido é o Brasil. Diferente da esquerda, como eles adotaram um político de estimação, eles vão defender o político, pô. Independente do que ele faz, eles têm que defender o cara, né? É isso. Então eu acho muito difícil a esquerda fazer uma autocrítica, deveria fazer. É o momento para se fazer uma autocrítica. Já tá até tarde, viu, para fazer essa autocrítica. Pois é, tem de repensar as suas bandeiras, tem de falar com o povo, que a esquerda não fala com o povo, a esquerda fala com militantes. Você vê o discurso do Haddad, quando o Bolsonaro ganhou, ele estava claramente falando para uma militância. Esse negócio de eu serei resistência, vamos continuar. Isso é um discurso para militante. O que o Mano Brown falou também foi muito importante, porque ele justamente disse isso, né? Volte para a base. Né? O PT deixou de conversar com o povo já faz muito tempo. Exatamente. Então eles têm que voltar para a base para refazer o que eles não fizeram, para fazer o que eles não fizeram. Se tornou uma coisa de elite, né? Ficaram preguiçosos. O PT se tornou... Sim, eles são elite. Né? Você vê, o PT estava aliado com os principais empreiteiros do país, a galera bilionária mesmo, porque o movimento de esquerda é um movimento bilionário. Eles servo do grande capital. É servo do grande capital. Eles precisam de muito dinheiro, né, para estar no poder. É muita grana. Então, diante disso... Eu penso que eles devem fazer uma autocrítica, fazer uma reflexão, porque eles não estão refletindo. Quem repete palavras de ordem não faz reflexão. Quem não consegue dialogar não está fazendo reflexão. Né? Então, por aí vai. O que eles têm que fazer, se quiser ter um pouco de respeito ainda, Sim. é procurar refletir para que tenha diálogo. Exatamente, o Bolsonaro qual foi a esquerda não entendeu, a mídia de esquerda não entendeu, só que o Bolsonaro desde o começo ele tá falando com o povo, cara, ele tá falando lá com o cidadão médio, ele tá falando com o dono de bar, ele tá falando com o pai de família, ele tá falando com o professor, ele tá falando com todo mundo que teme pela sua vida, né, que um dos principais problemas do Brasil é a segurança. Quem tocou nesse assunto? Ninguém, pô, só o Bolsonaro. Quem tocou? Você vai o Alckmin, que se diz oposição, falava o quê? Em outros assuntos que não tem nada a ver. Tocava um pouquinho, São Paulo. Tocava um pouquinho em economia, falava de São Paulo, nada a ver. Aí você vê Marina, é plebiscito disso, plebiscito daquilo. Então quem tocou de fato nos assuntos de interesse da população foi o Bolsonaro. Isso o elegeu. O Bolsonaro representava o povo. Ele foi o presidente eleito pelo povo. É muito antes do... Ele não tinha nem partido, cara. Sim, eu sempre gosto de lembrar disso. Porque geralmente o partido vai lá, escolhe um candidato e apresenta para o povo, né? Bolsonaro foi o contrário. O povo o elegeu como candidato. Depois ele foi encontrar um partido. Então é isso aí, galera. Nós estamos aqui na torcida. Estamos rezando pelo capitão Bolsonaro, nosso presidente. Deixamos aqui, né, a nossa esperança de um Brasil mais decente e o pedido, né, de que nossos amigos esquerdistas façam uma reflexão, né? Parem de taxar todo mundo que discorda de seus ideais de machista, de racista, homofóbico, caralho, 4. Eu agradeço aqui a presença do Genilson Carvalho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Miquel. Eu é que agradeço e estar contigo aqui fazendo esses comentários juntamente com o amigo Dário aí. Dário Pinheiro, muito obrigado, cara. Cara, eu que agradeço também, adoro estar aqui com vocês. E é isso aí, até o próximo podcast, tá? Uma boa noite para todo mundo, fiquem com Deus, até mais. Salve Maria, viva Cristo Rei. Antes de terminar, um esquerdista mandou um áudio pra gente, eu acho por bem, né, reproduzir o áudio, né? Somos democráticos, aceitamos, vamos ver o que ele tem a dizer sobre a eleição do Bolsonaro.
Então tá aí, galera. Tivemos aqui o depoimento do nosso querido amigo esquerdista. Falou, até mais. Salve Maria. Mais um podcast Carcarás com sucesso. Tchau, Siga a nossa pessoal. página, inscreva-se em nosso canal e fiquem com Deus.